Se formos falar sobre fins de moralidade, temos que ter ciência de que a consciência é um bem indispensável na vida de um homem. Todos nós temos que ter a ciência e a consciência das nossas ações, pois, uma vez tomadas essas ações, temos que ter certeza se elas nos prejudicam ou nos ajudam a melhorar. Tendo em vista essa tese, eu estava lendo aqui o parágrafo 1776 do Catecismo da Igreja Católica, e nele tem algo bem interessante que fala sobre a consciência moral. Ele diz mais ou menos assim, ó: na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não a dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer, chamando-o sempre a amar e fazer o bem e a evitar o mal. No momento oportuno, a voz dessa lei ressoa no íntimo de seu coração. Ela é uma lei inscrita por Deus no coração do homem. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa sua voz. Ou seja, é bem interessante que fala essa parte aqui, que o homem deve obedecer e a fazer o bem e a evitar o mal. Porque não adianta você ser uma pessoa que pratica o bem, mas que comete erros. Entende? Então a consciência justamente serve para acusar esses erros. Você que cometeu um erro, você tem consciência daquele erro, e a consciência justamente é algo inscrito no nosso coração, que nos faz realmente perceber isso, e a julgar as coisas boas e as coisas ruins. E é bem interessante que fala nessa parte aqui a consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, ou seja, a consciência serve justamente para nós termos discernimento daquilo que praticamos. É bem interessante aqui, ó, pois onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz. Quando nós praticamos algo que não agrada a Deus, muitas vezes nós temos consciência daquilo. E é justamente aquela voz, no íntimo da nossa consciência que nos acusa, que faz nos perceber que aquela prática é uma prática que não agrada a Deus, é uma prática que não consiste, não dialoga com a vontade divina, pois aquela prática é uma prática ruim. A consciência é algo que justamente nos faz ter ciência dos atos bons e dos atos ruins. Mais para frente aqui no próximo parágrafo, vai falar sobre o juízo da consciência. E é bem interessante que o catecismo fala mais ou menos assim: presente no coração da pessoa, a consciência moral lhe impõe, no momento oportuno, fazer o bem e evitar o mal. Foi o que eu falei. A consciência serve para justamente dar essa noção daquilo que você pratica, se é bom ou se é ruim. Julga, portanto, as escolhas concretas, aprovando as boas e denunciando as más. Ou seja, justamente serve para discernir, né, o que é bom e o que é o mal. O que é o bem e o que é o mal, né? Ela atesta a autoridade da verdade referente ao bem supremo, de quem a pessoa humana sente-se atraída e acolhe os mandamentos, quando escuta a consciência moral, e o homem prudente pode ouvir a Deus, o que fala. Ou seja, o juiz da consciência é o que está presente na nossa consciência moral, que nos faz julgar, discernir o bem e o mal. O juiz, ele atesta a autoridade da verdade referente ao bem supremo. Ou seja, aí é onde a pessoa sente-se atraída e acolhe os mandamentos da lei de Deus quando escuta justamente a consciência moral, quando escuta justamente aquilo que acusa os nossos erros e os nossos acertos. E aqui é bem interessante que já no finzinho ele fala: o homem prudente pode ouvir a Deus, que fala. Ou seja, o homem prudente, o homem que tem consciência dos seus atos, que realmente sabe o que é a consciência moral, sabe o que é o juízo da consciência, ele sabe justamente discernir o que é bom, o que é mal, e sabe justamente agradar a Deus da melhor forma, porque ele escuta, atende o que a consciência fala, o que a consciência julga que é errado, ele para de praticar os erros, o que a consciência atesta que é bom, que agrada a Deus, ele vai continuar fazendo. Então, é extremamente indispensável a gente fazer o teste de consciência, aliás, uma avaliação, como se fosse um check-up da nossa consciência, para a gente entender justamente aquilo que nos faz bem e que nos faz mal, aquilo que justamente nos condena ou nos salva. A nossa consciência é algo que funciona como se fosse um filtro. A partir do momento que você consegue entender o que é uma consciência moral, o que é o juízo da consciência, você consegue filtrar aquilo que te aproxima e que te afasta de Deus. Portanto, como eu falei uma vez e eu repito novamente, é indispensável você fazer o teste de consciência. A partir do momento que você faz um teste de consciência, consegue perceber aquilo que te atrai e que te afasta de Deus, você justamente vai conseguir identificar as suas ações
corretas e as suas ações errôneas.